O nosso estudo hoje é a lição 5 do livro Pensamento e Vida, tem por título Educação. Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz, e Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profetentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano devidamente estudado revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito da microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetindo-os. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna, ou na anfractuosidade do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas à custa de esmeril do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena, e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicia o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem de si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar consequentemente o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Muito, muito bonito, muito profundo o texto de hoje. Em primeiro lugar, porque ele vem estabelecendo a diferença entre educação e instrução. Duas coisas separadas. A gente lembra que quando a gente vai estudar a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec termina esse capítulo, que é um capítulo pequeno, termina com um comentário um pouco mais extenso de Allan Kardec. Ele fala para a gente o seguinte: ele fala que ali eu não quero falar da educação que as escolas fornecem, não, eu quero chamar a educação moral. E ele dá um título, ele fala: educação moral é conjunto de hábitos adquiridos. Então, conjunto de hábitos adquiridos. O que ele está chamando de educação? Vamos dar um exemplo simples aqui. Vou dar um exemplo aqui da minha casa, por exemplo. A gente pegou o costume de... vamos lá, acordou. Qual é a primeira coisa que faz quando acorda? Vamos fazer prece, fazer oração. Logo em seguida, escovar o dente. O ritual de escovar o dente é um ritual que é um conjunto de hábito adquirido. O dia que você não fizer isso, você não tem relacionamento social. Não vai conseguir chegar perto de ninguém. Aí sim, você vai tomar o seu banho, se arrumar, uma para ir para a faculdade, outra para ir para a escola, outra para ir para o trabalho, cada um para ir para o seu lugar. Aí, sempre que puder, tem condição, todo mundo senta junto para almoçar. É um hábito adquirido. Então a gente vai disciplinando essas coisas e aí a partir daí,
o hábito adquirido de estar sempre perdoando as coisas que acontecem dentro de casa, estar sempre conversando, né, e não deixando mágoa para o dia seguinte. Quer dizer, são hábitos que a gente vai adquirindo. E isso acaba se tornando um patrimônio nosso. E é uma coisa tão interessante da gente analisar, porque tem um momento que eu me lembro de uma das lições do Emmanuel, ele fala assim: você quer saber para onde você vai quando você desencarnar? Você vai exatamente para onde está a sua mente quando você não tem nada para fazer. Enquanto você está ocupado, eu tenho que ir no trabalho, eu tenho que cumprir minha obrigação, eu tenho que fazer isso, aí acabou, eu vou descansar. Aonde está a tua mente? A mente de muita gente está na farra. O momento que eu tenho, agora eu vou para balada, eu vou encontrar com os amigos para beber, a mente de muita gente está assim. E a mente de muitos está, peraí, agora eu tenho um tempinho, eu quero terminar de ler aquilo, eu quero terminar de estudar aquilo, eu quero terminar de fazer um determinado trabalho. Você está condicionando, não que eu esteja dizendo que momentos de lazer sejam proibidos, não, eles são necessários, a gente precisa de momentos de lazer. O problema é que o conjunto de hábitos adquiridos nossos aqui no Brasil acaba sendo, eu tenho que estar em muito mais momentos de lazer do que momentos de trabalho produtivo. Então não está sabendo ainda o que é trabalho de verdade, porque o trabalho não está sendo obrigação profissional, não. Todos nós temos trabalhos a desenvolver, e trabalhos no campo da família, no campo da sociedade, no campo da religião, enfim. O Emmanuel, mais uma vez, ele vem dizer para a gente aqui que a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, né? Olha, a educação vai botar o cultivo da inteligência. Tudo bem, estabeleceu diferença entre uma e outra, né? Mas ele vem trazendo para a gente, com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento da bondade, do saber e virtude, não será conseguido tão só a força de instrução, não que se imponha, não. Vai ter que ter a vontade, né? E dentro da vontade a gente vai ter que ter esse desenvolvimento do trabalho mesmo, E ele vem trazendo também aqui para a gente, né, que o corpo humano devidamente estudado revelou-se não mais como matéria coesa, mas com um campo energético. Ele vem dizer para a gente que a gente está o tempo todo, o brilho vossa luz, a gente está o tempo todo mergulhado no meio de um campo energético. E na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. E depois ele vem falar para a gente aqui da necessidade mesmo do trabalho. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. A educação feita através do trabalho, a educação feita através do cultivo da inteligência. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. Essa palavra burilamento também, né? Quem já teve a oportunidade de ver alguém com um buril. Buril como se fosse um prego que você vai martelando e você vai moldando com muito detalhe, que não é um prego qualquer, não é uma batida qualquer, você vai transformando uma pedra numa escultura, dessas esculturas maravilhosas que a gente encontra nessas grandes igrejas, nesses grandes monumentos. Então, o que ele vem dizendo ali? O buril vai ser uma coisa assim mais detalhada, mais meticulosa, mais da gente começar a olhar para a gente, se a gente olhar a gente como pedra bruta, como os nossos amigos da maçonaria sempre observam que somos pedra bruta, que precisamos trabalhar essa pedra para nos transformarmos numa pedra tolhida, perfeita para ser utilizada pelo grande arquiteto do universo. Essa que é a ideia. E dá a ideia do esmeril, do buril, o tempo do burilamento. Esse burilamento só vai acontecer se tiver realmente a vontade. A gente começa a conjugar tudo, né? Desde o início do livro, né? A mente é o espelho da alma, mas a gente precisa da vontade, precisa da força do pensamento, precisa da educação. Agora, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. A gente precisa começar a ver como é que está sendo a rotina do meu dia, como é que eu estou produzindo, o que é que eu estou fazendo de útil, o que eu estou fazendo com a minha vida, aonde eu estou colocando a minha sintonia para quando terminar as minhas obrigações com essa encarnação, para onde é que eu vou? Fica aí a pergunta para cada um. Que Jesus nos abençoe hoje
e sempre.